Olá, minhas deusas, olá, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro à lua de dia de setembro, né? Um encontro que está fugindo da nossa intenção, da nossa experiência, porque a gente está trazendo um encontro excepcional em lua crescente numa manhã de sábado, em função do nosso maravilhoso, digníssimo, grandioso portal de lua cheia que nós teremos amanhã, o nosso portal de eclipse. Então, nós vamos ter um dos maiores eclipses, vai ser um eclipse super longo, vai ser bem legal para observar e ritualizar. E aí a gente vai ter, então, esse processo para a gente conversar. Né? Diferente dos outros encontros, hoje eu não estou trazendo um momento terapêutico, de liberação, de campo, porque eu quero que vocês façam isso, né? Conforme vocês sentirem, conforme vocês se conectarem. Então, que vocês tenham esse momento amanhã, sozinhas, pode ser, aqui o eclipse vai ser durante o dia, né, mas a gente pode ser à noite, quando a lua já estiver cheia no céu, né, o pulso do eclipse, ele começa muito intenso, 24 horas antes e 24 horas depois. Aí, Aline, na hora do eclipse eu tô na praia, tô trabalhando, tô estudando, não vou poder ritualizar, não vou poder fazer uma oração, né, uma intenção, uma meditação, não tem problema, faz à noite, faz na segunda-feira, certo? Então, vamos começar conversando, né? Bem-vindos aí ao nosso encontro. E dessa vez a gente vai estar trazendo esse ciclo. Qual a duração desse ciclo de eclipses? De 7 a 21 de setembro, certo? Então a gente inicia esse ciclo agora. Bem-vinda, Deusa. A gente inicia esse ciclo agora, dia 7, certo? E aí, então, dia 21 de setembro, a gente fecha com eclipse solar. Então, a gente vai ter esse movimento, né, esse intervalo, né, de aí 2 semanas praticamente, em que a gente vai estar na força dos eclipses. E é quando o portal fica aberto e o campo fica muito exposto, né? Tudo fica muito sutil. Então, é importante vocês estarem preparadas para esse movimento desses 15 dias. E aí hoje eu vou falar também do eclipse solar, né? Já que a gente só se encontra de novo na lua cheia do mês que vem, mas eu quero trazer para vocês o máximo de informação nesse nosso encontro para vocês conseguirem aproveitar. Bem-vinda, Deusa, morrendo de saudade de você. Bem-vinda, Lígia. Tudo É, bem? tudo bem, Shelly? Saudade. Tudo É, Oi, oi, bem. oi. temos uma deusa Mames aqui. Oh, meu Deus, amiga. É, esse bebê que cresceu nos encontros de a lua, né, amiga? Com certeza, amiga. Saudade de tu. Então Também. vamos começar, tá? A gente vai trazer as informações do eclipse, então eu vou seguir aquele roteiro que eu falei antes da gravação. E vamos iniciar, então, pela parte histórica, pela parte astronômica, né, para entender o que realmente é um eclipse, por que ele acontece, para vocês terem um embasamento científico também, obviamente. E a gente passa, então, para a parte energética e astrológica, né, trazendo, né, o máximo de informações, mas na parte astrológica também bate muito no campo e na vida de cada um, e eu vou trazer umas ferramentas, tá? Alguns desses slides eu quero que vocês, eu vou mandar no grupo para vocês poderem anotar, poderem usar como reflexão, e a gente também vai falar já do solar, tá? Apesar do fluxo agora ser o de amanhã. Então, começando. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer trazer algum comentário? Vamos deixar aberto. Fazer a introdução breve para quem está chegando pela primeira vez, para quem vai estar assistindo a gravação. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então ele vai ficar aberto o link para qualquer pessoa, pode mandar para homem, para mulher, para quem vocês quiserem, afinal de contas, o pulso do eclipse é para todos. Né? O nosso encontro à Lua é só para mulheres, mas esse conteúdo especificamente vai ficar disponível para vocês compartilharem com quem vocês quiserem, tá? Então já tem várias vezes que disseram que já vão assistir com os maridos, já vão assistir com família, para poder fazerem uma celebração amanhã juntos. Então, eu sou a Aline, né? Eu sou a fundadora aqui da Stellium. A Stellium é uma empresa que busca trazer mais consciência, né? A gente trabalha aqui a conexão com os ciclos naturais, o resgate das energias yin yang em equilíbrio, né? E o objetivo do Encontro à Lua é ter um espaço de acolhimento, de cura, né? Um espaço em que a gente tem, né, um compartilhar, uma verdadeira rede de apoio para mulheres. Então, é um encontro gratuito, mensal, é um momento terapêutico. Então, é um suporte mesmo para que vocês possam se manter conectadas, né, a esse campo, a essa consciência, né, sempre trazendo essa filosofia do livro Mulheres que Correm com os Lobos, porque eu considero muito importante esse resgate do que Clarissa chama de self-selvagem, mas também que a gente possa, né, ter uma grande rede de amizade que acaba se formando aqui no grupo. Eu sou muito feliz por isso.
O objetivo, então, da Stellium é gerar um novo mundo, assim, né, na cara dura, bem ambicioso, para que a gente tenha um mundo mais inclusivo, mais harmônico, né, um mundo em que a gente tem mais equilíbrio, em que a gente tem uma espiritualidade mais sensitiva, mais livre, né, em que a gente se conecta ao nosso feminino, aos nossos ciclos internos, ao nosso ciclo menstrual, às nossas emoções, né, e que a gente traz as ferramentas terapêuticas como uma grande cesta mágica de recursos que o universo trouxe para a gente. E dentro dessa perspectiva, não abri uma arte ali. E dentro dessa perspectiva, a gente tem então os pilares, a expansão da consciência, o tarô terapêutico, as terapias integrativas aqui na Stellium. Então a gente tem atividades de expansão de consciência, como, né, alguns estudos de livro. Agora em setembro a gente vai iniciar o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, o tarô, que é o meu carro-chefe, né, meus decks maravilhosos, oráculos sagrados, e as terapias integrativas, né, como um todo. Nas terapias, eu trabalho com uma metodologia que eu canalizei, que é o caminho Stellium, né? No caminho, as terapias, elas se unem a partir dos elementos alquímicos, terra, fogo, água, ar e éter, né? E então a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais impactante e com resultados, né, visíveis, maravilhosos. Tem deusas aqui que fazem, que já fizeram e fazem caminho aqui comigo, sou muito honrada. Então, o caminho é uma preciosidade, é algo que, né, acontece aqui na Stellium com muito carinho. E aí, então, vamos falar de eclipse, né? Passando essa breve introdução, quem quiser saber mais, entender melhor, né, qualquer coisa pode falar comigo. Vamos falar um pouquinho de eclipse e entender. Ué, os vídeos não estão carregando. Peraí, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu atualizar a página. Ah, outra coisa, campo de eclipse, é normal ter interferência nos próximos 15 dias, o sinal da internet fica ruim, o sinal do celular não pega, porque a gente tem que entender que tudo é onda, né? Então, eu tenho uma apresentação super importante para fazer e eu vou marcar agora no campo dos eclipses. Não marca, amiga. Espera, deixa passar, porque é normal ter bastante interferência. Ó, que bonita a imagem, não tá? Já errou de novo. Deixa eu ver se agora vai. Pega. Ué, espero que o restante apareça. Vocês estão vendo preto assim, né? O fundo? Mas tá com uma bolinha de carregando, assim, embaixo, assim, não sei. É, bem. Enfim, vamos pro tempo. Deixa eu ver se o restante está abrindo. Tá. O que a gente tem, né? Então vamos entender um pouco o eclipse. Vamos voltar, né? Então, quando a gente olha eclipse, o que é eclipse? De onde surgiu esse negócio? A gente está inventando agora de ritualizar eclipse. Essa modinha de internet. Não é, né? Então a gente tem o eclipse vindo já há muito tempo, né? Então a gente tem histórias, a importância mesmo do eclipse ao longo do tempo. Então, na mitologia, na religião, os eclipses já eram citados. Então a gente tinha muitas vezes eles considerados como um mau sinal, um mau presságio. E aí o que acontece? Você vai encontrar algumas filosofias dizendo para você não ritualizar eclipse, não fazer portal de manifestação em eclipse, porque em algumas mitologias, né, antigas, a gente tinha que como uma fúria dos deuses, quando Zeus estava furioso, o céu escurecia e a lua ficava cor de sangue. E aí a gente tem toda uma mitologia mesmo, né, um conto que é muito bonito em cima dos eclipses. Os eclipses também, eles são historicamente utilizados na astronomia e na criação dos calendários, porque ele se repete a cada 6 meses, mais ou menos. Então, eu tenho um evento, né, que me permitiu, né, a humanidade, estudar o movimento dos astros, né, estudar as órbitas, entender o que estava acontecendo, por que isso acontece. Então, se hoje a gente tem uma clareza tão grande sobre o que é um eclipse e como ele acontece, né, é exatamente em função desses estudos por essa repetição. Porque a partir de um certo momento começou a se observar que dentro de um período o céu ficava novamente escuro. Né? E aí isso também ajudou muito, né, na confecção do planejamento de datas. Outro aspecto também é o uso dos eclipses em superstições e presságios. A gente também vai encontrar muito ao longo da história. Né? A gente encontra muito em filme de sessão da tarde, né? E aí, no dia do eclipse,
acontece uma magia que cai sobre todo o povoado, sobre todo o vilarejo, né? Todo filme aguarda o ápice, né? A grande luta do herói principal contra o vilão numa noite de eclipse, quando o céu fica escuro e tudo fica avermelhado. Então a gente tem uma força muito grande nesses presságios, nessas superstições, né? Em toda essa abordagem histórica. Então a gente vai encontrar muitos livros, a gente vai encontrar, né, muitos contos ao longo do tempo em que cita um movimento, né, nos céus, que na verdade era um eclipse. Outra importância também é a parte de usar o eclipse como registro histórico. Então, alguns navegadores, né, e vários outros momentos em que manuscritos são recolhidos e citam o eclipse, é possível a gente prever mais ou menos em que momento aquilo aconteceu. Porque eu consigo olhar dentro daquela região quando foi o último eclipse que ocorreu ali. E aí eu consigo linkar o tempo e entender que talvez aquele papel, aquela anotação, aquele manuscrito, ele remete à data tal, por causa dos eclipses. Né? Muito pelo contrário, a gente tem os eclipses sendo citados em várias partes, né, das navegações, em que eles observavam os eclipses, né, e tinham uma noção, principalmente as navegações que já conheciam os eclipses, né. E aí, às vezes, eles chegavam, e até relatos mesmo de utilizarem o eclipse como se eles tivessem algum poder divino, né? Então tem umas histórias bem interessantes, chegar na civilização, né, que estava sendo invadida, e dizer que eles vieram enviados por Deus e o céu ia ficar escuro como um sinal. Então, olha só, né, que esperteza. E aí acabava trazendo também esse registro histórico para os eclipses. Eles também são muito retratados como inspiração artística, então a gente tem muitas artes, quadros, poemas, né, que vêm retratando eclipses ao longo da história e que também permitem que a gente observe como era a mentalidade das pessoas, como era o nível tecnológico, né, como isso era interpretado, todo o inconsciente coletivo da época mesmo, em função desses relatos que foram escritos em homenagem ao eclipse. Né, foram inspirados por grandes eclipses. Então a gente também tem essa inspiração artística graças a esse fenômeno maravilhoso. Né? E a própria conscientização astronômica mesmo, né, dos movimentos, da repetição, da conexão. Hoje a gente tem uma presença muito grande de incentivo, o Observatório Nacional vai passar no YouTube o eclipse completo, regiões em que o eclipse é visível, né, o eclipse lunar ele não precisa de proteção como o solar, não precisa de óculos especial, então a gente tem regiões em que vai ter à disposição, né, diferentes ferramentas astronômicas, né, então a gente tem hoje esse acompanhamento desse movimento sendo trazido de uma maneira muito mais próxima, né, nas escolas, às vezes, né, se coloca telescópios para estar observando, então é muito legal a gente ter essa conscientização também, né, graças a esse chamado que faz toda a humanidade parar para olhar os céus, porque vai acontecer um eclipse. Então, hoje é um fenômeno que domina as redes sociais, né? Todo mundo vai atrás desse eclipse, quem nem olha a lua nem nada, mas acaba aparecendo para ela, né, esse fenômeno, e quando ele é visível a olho nu dentro do país, a gente para o país para olhar. Né? Tem todo um evento de observação do eclipse. Então, a gente também tem essa importância. Legal, né? O que vocês acham? Eclipse é uma coisa muito impactante. E aí, para a gente entender o eclipse e passar para a parte, né, mais, né, astronômica, a gente vou trazer só para a gente relembrar que a gente tem os astros todos em movimento, né? A gente tem tudo se movimentando nos céus. Então, a gente tem, né, os ciclos da Terra ao redor do Sol de 365 dias, a Lua 28, 24 horas a Terra no seu eixo, 28 a Lua no seu eixo, 27 o Sol no seu eixo. Então, só para a gente trazer essa memória de que a gente tem os ciclos que se repetem, em que está todo mundo em movimento. Hoje, aquela estrutura que é tão redondinha, né, do sistema solar, a gente já questiona, né, já existem outras hipóteses de como estaria colocado, mas, de todo modo, o que a gente continua mantendo é que está todo mundo passando em torno de algo. E aí, nesse momento, alguém passa na frente de alguém, tipo, né, festa, né, alguém vai passar bem no meio, e na hora que passar no meio, aí a gente vai ter um movimento de eclipse. Então, como é que acontece? Né? A gente tem, primeiro, esse movimento da Lua, né, aqui na nossa órbita. Então, a gente vai ter, quando a Lua está exposta ao Sol, mas está com a sombra para a Terra, Lua nova.
quando é o oposto, lua cheia, certo? E aí no intervalo, crescente ou minguante. Minguante da nova, da cheia para nova, crescente da nova para cheia, certo? Ou seja, a Terra só fica no meio, né, entre Sol e Lua, na cheia. E a lua nova a lua só fica no meio entre Terra e Sol na nova. Ou seja, eu só tenho eclipse solar na lua nova. Eu só tenho eclipse lunar na lua cheia. Então a gente já começa, né, trazendo essa visão. Todo eclipse lunar é de lua cheia, todo eclipse solar é de lua nova, tá? E aí, ué, não, pera, que esse vídeo aqui é importante. Vou fechar e abrir de novo. Tranquilo até aqui, tô falando muito rápido. Não, tá perfeito, Deus. Então, deixa eu tentar abrir de novo. Aparentemente está carregando. Então, o que que acontece? Como é que acontece esse eclipse lunar? No eclipse lunar, coincidentemente, por acaso e obra do destino, em uma determinada recorrência de tempo, existe um alinhamento perfeito da Terra com o Sol. Aline, mas você disse que a Lua ela está o tempo todo mexendo em 28 dias. A gente tem Lua cheia todo mês. Por que que só acontece de 6 em 6? Por causa da inclinação dos astros. Então, às vezes isso acontece ao longo do mês, mas está ou acima ou abaixo dessa linha perfeita. E aí eles passam, mas não chega a ter, né, né, essa total cobertura do Sol. Mas quando a linha é perfeita, e aí é que é legal, olha que incrível isso, a linha é perfeita de tal maneira que cobre completamente o Sol. E aí, ao cobrir o Sol, a Lua fica sem iluminação. E aí, quando essa lua fica sem iluminação, ela fica escura. Só que aí, ao invés de ela só apagar e ficar ali meio, né, clarinha no céu, meio sem vida, essa lua cheia vitoriosa de primeiro dia, ela fica vermelha. Por que ela fica vermelha, então? Por que é lua de sangue? Então, a gente tem, primeiro, nos eclipses, esse alinhamento perfeito. E aí, esse alinhamento, ele vai causar duas zonas. Uma zona de umbra e uma zona de penumbra, que seria a margenzinha, né? Ali do lado. Se esse alinhamento acontecer, né, esse eixo pegar na Lua de tal maneira que pegue a zona de umbra, a gente tem eclipse total. Se não pegar a zona de umbra, a gente tem ele parcial. E se não pegar nenhum pedacinho aqui desse meio, for totalmente na penumbra, ele é um eclipse penumbral. E aí a Lua diminui o brilho. Ela fica fosca. Ela fica mais apagadinha no céu, a bichinha. Então ela fica mais apagadinha, mas ainda assim os raios solares batem nela, dá para ver, certo? Ou seja, a gente tem esse alinhamento todo perfeito acontecendo. Não acontece todos os meses por causa do eixo, da inclinação, tá? Porque teoricamente a Lua está passando aqui de 28 em 28 dias, né? Então, se ela alinhar perfeito, só de 6 em 6. É quando a gente tem né, essa parte acontecendo. E aí, se pegar bem perfeito mesmo, ela vai ficar vermelha, que é o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente tem eclipse total. Todo eclipse total, ele é vermelho. Então, vamos lá. Todo eclipse total é de lua cheia. Todo eclipse total é vermelho. É lua de sangue. E aí, Aline, a lua fica vermelha? É. Dá para ver a lua vermelha? Dá. Aqui do Brasil vai dar? Não. A gente vai pro YouTube ver. Não vai dar para ver, mas a gente vai dar para ver no telescópio da galera que vai postar no YouTube a lua vermelhinha. Então, vai dar para ver essa lua ficando desse jeito. E ela fica desse jeito por um motivo muito simples, né? A questão da dispersão da atmosfera terrestre. Mesma coisa que faz nosso céu ser azulzinho. Então, só para entender, e aqui eu vou passar mais rápido, a gente tem as cores do raio solar, né? Toda a frequência de cores completa do raio solar tem diferentes ondas. Umas pequenininhas, como as cores, né, mais claras, e umas grandes, como as cores mais quentes. Tá dando para ver aí?
Quando essas cores pequenininhas, como as azuis, batem, né, na nossa atmosfera, elas dispersam. E aí, durante o dia, a gente tem o céu azul, porque elas dispersam completamente. A gente tem efeito da dispersão. Quando as ondas escuras batem, elas acabam ficando mais e atravessando. Só que o que acontece? Assim que acontece esse ângulo, essa parte, as ondas, as azulzinhas, dispersam e as vermelhas, alaranjadas, passam. E aí essas sim batem na Lua. E aí é quando a gente olha para a Lua, que é iluminada pelo Sol, né? Não tem luz própria, a gente tem esse nosso satélite lindo e vermelhinho no céu. Esse efeito é o que faz o céu ser azul, esse efeito é o que faz o nascer do Sol, quando o Sol está brotando lá no horizonte, que começa a entrar na nossa atmosfera, o nascer do Sol ser vermelho, ser alaranjado. Tudo isso por causa das ondas na nossa atmosfera. Então a gente vai ter lua vermelha por causa, né, que o vermelho atravessa, né, essa nossa atmosfera e bate ainda na lua. Atravessa de tal maneira que eu achei tão bonitinho. Aqui a gente tem o ciclo, né, da lua, então ela vai entrar, né, no eixo do alinhamento, vai começar parcial, inicia o total, ápice do eclipse total e ela começa a sair até sair completamente de voltar para a penumbra, ficar apagadinha. Então a lua ela vai passar por esse eixo. Então ela começa a ficar penumbral, parcial, total. Aí começa a desfazer o eixo, certo? Então vai ser de tarde, eu vou colocar os horários. Então ela vai passar esse período. O que acontece? Nesse eclipse, no eclipse lunar, a gente tem essa duração bem longa. Já o eclipse solar é rapidinho, dura alguns minutos. Mas o lunar, ele dura às vezes horas, e esse a gente vai ter mais de hora de eclipse. Até ela atravessar tudo e voltar a receber a luz do sol só para ela. Parar de dividir com a Terra, só meu. Então ela vai ter a luz do sol só dela, aí a gente vai levar 80 minutos para fazer isso. Então vai ser um eclipse bem longo, certo? E aí, quando essa luz vermelha passa, né, pela atmosfera, se a gente tivesse na Lua, agora está todo mundo na Lua, olhando para a Terra, o Sol está atrás da Terra, a gente veria a Terra assim, com uma borda vermelha, olha que legal. Porque só os raios vermelhos estariam atravessando. Vermelhos assim, né? As ondas avermelhadas, quentes. Então a gente estaria vendo a Terra escura, porque a gente estaria do lado de cá, e estaria vendo um halo avermelhado de luz no planeta Terra durante o eclipse lunar. Ficou claro até aqui, meus amores? Muita informação, tá tranquilo? Ah, gratidão. Gente, pode abrir o microfone, não entendi, a Aline repete, vai luz de onde mesmo? Todo mundo entendeu, então, que fica vermelho e por que fica vermelho? Perfeito. Então, o que a gente tem? Esse eclipse de amanhã, ele vai ser total e é o mais longo do ano, vai durar 82 minutos. Vai ser visível na Europa, África, Austrália e Nova Zelândia, certo? No Brasil, a gente consegue observar pelo canal do Observatório Nacional no YouTube. Então, você vai pesquisar Observatório Nacional, né? Eu posso mandar o link no grupo, e a partir de meio-dia amanhã, eles já vão começar a transmitir ao vivo todo o eclipse, certo? Então, dá para ver, Aline? Dá, vai ter lá no Observatório Nacional. E aí eles transmitem, é bem legal, porque eles vão alternando telescópios de diferentes locais do mundo, assim, aí você fica vendo diferentes ângulos, eles ficam conversando, é bem divertidinho. Mas, de todo modo, fica a imagem bem perfeita do eclipse, e aí vocês vão lembrar disso e vão lembrar que ele vai passando por essas fases. Ou seja, se ele vai passando, a gente vai ter o penumbral iniciando 12h28, depois ela vai virar parcial 1h30, vai começar o início da fase total 2h30, e aí quando for 15h52, ela atinge o auge e aí começa a sair. Tá? Então eu vou mandar essas informações para vocês lá, para vocês conseguirem se organizar e entender essas fases, certo? Vocês conseguem agora entender por que é penumbral, o que é parcial, o que é total, o que está acontecendo? Todo mundo expert? Vão dar aula de eclipse por aí, hoje é sábado, já junta as amigas, junta a família, já começa a explicar que vai ter eclipse amanhã e o que é e por que é vermelho. Comecem a preguem a palavra do eclipse. Vamos aprender, tá? Entendido o lunar é um pouquinho mais complicado. Entendeu o lunar, o solar é mais fácil. O que o solar vai acontecer? A lua, sapequinha, vai passar na frente. Só que não tem o mesmo tamanho, né? Não tem o mesmo efeito, não tem, é só para perturbar.
só para fazer bagunça. Aí ela vai passar na frente. Quando ela alinhar perfeitinho assim na frente, aí a gente vai ter a mesma história. Umbra, penumbra, passou aqui, passou ali. Se ela pegar só um pouquinho da penumbra aqui nesse eixo, vai ser parcial. Se ela passar bem na frente, aí tem que ver qual a distância dela. Se ela estiver muito perto da Terra, aí ela não vai conseguir tapar o Sol. Aí a gente vê um anel. Porque o Sol ainda vai passar ao redor dela, e aí tem aquele eclipse anular perfeito, maravilhoso, mas uau. Se ela estiver bem no mesmo ângulo e parecer que ela está do tamanho dele, aí a gente tem o total. Então depende desse eixo, porque a gente tem que lembrar que a órbita não é redondinha, né? Então, dependendo do movimento que tiver, a gente vai ter essa angulação, e aí ele vai ser ou anular ou total, ok? Então, a gente tem também esse efeito do eclipse solar acontecendo. E o nosso eclipse solar, né? Eu não sei quais são as horários do Observatório Nacional, eles ainda não colocaram, né? Como é que eles vão fazer. O eclipse solar a gente não pode olhar diretamente, também não vai ser visível, mas a gente consegue ter mais informações quando estiver mais perto, certo? Que aí o Observatório Nacional com certeza também vai né, passar, reproduzir tudo direitinho. E aí a gente tem então que esse eclipse de amanhã vai ter 80 minutos, gente, é muito grande, né? Enquanto os solares são tão curtinhos. Eu lembro um eclipse solar que eu assisti, eu estava morando em São Paulo, e há uns 2 anos, eu acho. E aí ele foi visível lá nos Estados Unidos. E aí, nossa, o pessoal invadiu uma praça, assim, foi uma manifestação. Parecia um dia de show de rock gigante, né? Todo mundo lá no parque, todo mundo com os óculosinhos coloridos, né? Olhando para o céu e assistindo o fenômeno e passando na TV e todo um evento, né? Eu acho que se a gente voltasse no tempo e imaginasse que um dia os eclipses virariam um evento mundial, ninguém acreditaria, né? Muito incrível, assim. Eu disse, nossa, eu queria estar lá naquele parque também. E a gente assistindo. Então a gente tem esses dois eclipses. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu essa parte? Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Então vamos passar para a parte energética, tá? Gente, comentem, falem, o que vocês acharam? Vocês já sabiam? As meninas das jornadas já sabem. Todo semestre eu ensino. Só eu tô falando, já tô seco, com a garganta seca. Oi, Então, vamos. Aline. Pode falar, Shelly. Não, eu acho que é assim, mesmo que eu já tinha ouvido falar e tal, porque também a gente já acompanha, né? Mas eu acho que sempre é bom a gente, essa informação da duração, eu não fazia ideia que tinha tanta diferença, mas faz todo sentido, né? Se você for pensar. É, mas eu realmente não sabia dessa informação, assim, da diferença. Um tem uma duração de 80 minutos e a outra só alguns minutos, realmente. Isso aí eu nunca tinha parado para pensar, mas faz sentido. Eu acho que, se eu não me engano, esse ciclo agora do solar vai ser um dos longos, né? E vai ser 6 minutos de eclipse. 6 minutos A diferença, de né? eclipse. Então vai ser E você acha, isso eu queria te perguntar, uma dúvida. A gente está tendo esses eclipses mais longos, você acha que é por conta que ainda estamos no inverno? Porque essa é a última lua, né, do inverno, então. pode ter relação com o inverno, mas também a gente tem eclipses lunares longos, às vezes, no primeiro ciclo do ano, né? Porque o que a gente tem? Esses eclipses, eles acontecem em cadeia. Então, a gente tem lunar, solar, solar, lunar, e eles sempre alternam. Mas eles acontecem sempre em março, né? Março, abril, um outro, setembro, outubro. Então, a gente sempre tem outono aqui no Brasil, né? Outono e primavera, ciclos de eclipses. Não, a gente sempre vai ter essa ocorrência, né? Então já prepara que em março do ano que vem a gente vai ter eclipse de novo. E o eclipse do ano que vem, provavelmente o solar vai ser um dos mais longos do século, pelo que eu estava lendo no site de astronomia. Então, que deve ser uns 5 minutos. deve ser um pouco maior, mas assim, isso traz uma potência muito grande. E aí o que a gente vai falar agora, eu tenho o Sol totalmente eclipsado por muito tempo, né? Então, isso traz uma simbologia muito forte.
E a gente também vai ter esse ciclo agora, né, terminando, né, do eclipse terminando em cima da primavera. Então a gente vai ter eclipse lunar, eclipse solar, equinócio de primavera. Então, assim, o movimento energético do campo em setembro é segura na mão uma da outra e vamos juntas. Porque não tá fácil. Tá leve, suave, suave. Solta o apego, solta o apego. Sem problema, só soltar o apego. Eu acho que também isso contribui, de qualquer forma, ainda nesse eclipse desse mês, né? Eu tô falando agora do dia 7, porque dia 9 a gente tem também o portal 999, né? Então eu acho que é assim uma combinação muito forte nesse sentido de términos, porque a gente também está no ano 9, a gente já vem observando aí o céu durante esse ano inteiro e tudo que eles, assim, o significado é muito isso da questão de você realmente desapegar, de concluir, encerrar coisas que não estão mais alinhadas com o seu crescimento pessoal e novos recomeços, né? Então, eu acho que esse mês representa literalmente o ápice de tudo isso, né? De quem ainda não fez as suas renovações, já é assim o deadline máximo para você começar começar não, né? De você finalizar os encerramentos aí, né? Porque eu acho que eu não sei quanto agora, Aline, me corrige se eu estiver errada. Se não me engano, os eixos, né, que a gente está falando, se não me engano, eles ficam o quê? 1 ano e meio em cima do mesmo eixo, depois muda o eixo. Não, a gente já está em transição, já está saindo do eixo peixes virgem. Ah, então, quantos eclipses são exatamente? Não é Porque fixo, não é fixo, não é tá? fixo. Eu lembro que o ano Alguns passado a eixos gente teve uma temporada, né, de teve Ares uma lista. Libra, e aí começou a fazer a transição para Virgem Peixes, né? E eu sei que isso se repete algumas vezes o mesmo eixo. Eu não sabia quantos eclipses a gente está falando, né? Mas se você for falar que é de 6 em 6 meses, 3 eclipses do mesmo eixo já dá aí por volta de 1 ano e meio, não é isso? O que a gente tem? Alguns eixos, nem sempre é eixo. Então, às vezes, acontece um eixo de tal maneira que esse eclipse ele perdura e se repete durante um tempo. E aí são comunicados cósmicos, né? Por que eu estou repetindo o eclipse dentro, exatamente na hora que isso está passando, o céu está naquilo? Né? Porque a gente tem que olhar que o eclipse, na hora a gente tem um mapeamento do céu, na hora que o eclipse está acontecendo, para uma leitura. E aí tem que ver em que casa cada um deles está, em que casa está o Sol, em que casa está a Lua, em que casa está o quê, para poder olhar. E aí dentro de tudo isso você tem que jogar o seu mapa astral por baixo para ver onde bate. Por isso que tem que usar a calculadora. Então, assim, quando a gente faz esse processo, aí às vezes repete o mesmo eixo, olha que interessante. E aí a gente tem uma mensagem mais intensa. Eu vou falar também esses eixos para a gente observar. Mas a gente está com esse eixo agora Peixes Virgem fechando, né, para receber os próximos eclipses de 2026. E aí 2026 já vem, né, com um novo vórtex, né? Acho que já vem soltando toda a energia, né? Aí eu acho que entra no eixo Sagitário Gêmeos, é isso? Não, peraí. Depois, Não, antes de Peixes, Capricórnio. É isso? Sagitário. o próximo eixo de 2026, ele vai ser Aquário Virgem. Isso, Aquário, Virgem, não. Aquário. Aí ainda acho que tá na transição, porque aí é o oposto, Aquário Leão. Não, não são eixos sempre. Então, Às o vezes próximo é é solto. o oposto, mas o grau que tá ainda tá pegando o signo próximo, né? Mas eu acho que vai começar, tudo bem, começar com Aquário e Virgem, mas eu ainda acho que a gente, o ano que vem, ainda vai ter movimentos de Aquário e Leão. Isso, depois, no final de agosto, vai ter em Leão. Mas aí a Isso, gente ainda pega. O primeiro ciclo Virgem. de eclipses vai ser Aquário Virgem, Virgem Aquário, na verdade. Tá. Então, a gente segue olhando essas energias, né? E aí, o que a gente tem que olhar como um aprendizado, e aí nenhuma leitura de eclipse é feita isolada. Porque se a gente for para a astrologia, tem que olhar qual regente do ano,
como é que está o seu mapa, quais são suas casas. Então, para ir para a parte de eclipses no aspecto astrológico, aí a gente tem uma leitura mais complexa ou uma leitura mais geralzona. Eclipse lunar isso, solar aquilo. Então, primeiro, o que a gente entende, né? Que todos os eclipses, quando a gente sai dessa beleza e dessa graciosidade, de todo esse fenômeno tão espetacular que está acontecendo, imagina que a gente está aqui, né? Poeira de estrela, né? Um pequeno grão, somos todos pequenos grãos e estelares, né? O que ousamos nos reencontrar, não sei se vocês conhecem essa música. Então, a gente está aqui tão pequenininho, e aí a gente tem, né, esse movimento gigantesco acontecendo no cosmos. Mas se a gente for para o significado energético, a gente entende que eles representam sempre transformações muito profundas. Eles são sempre, né, um momento para encerrar ciclos de revelações, de decisões importantes. Então, os eclipses são sempre um momento de despertar, são um grande portal. Um portal que dá início a uma nova travessia, que vai durar 6 meses ou até 1 ano, né, nos próximos eclipses. Então, cada eclipse ele tem um efeito energético até o próximo eclipse ou até a próxima eclipse igual a ele no mesmo período do ano. Né? Então, ele vai durar até o próximo equinócio ou até o equinócio semelhante. Então, a gente vai ter esse movimento nos eclipses. E quando a gente observa isso, então a gente vai para a parte astrológica que era o que Shelley estava falando. A gente teve no início do ano, que teve jornada, o eclipse lunar em Virgem e solar em Áries. Então, a gente teve Virgem e Áries. O eclipse do início do ano, que também estava conectado ao do ano passado, a gente teve essa energia de Virgem no eclipse lunar. E agora vocês já sabem, vocês conhecem a força da Lua, sabem que é uma lua cheia. Então, toda lua cheia traz esse campo muito forte de cura, de transformação. Quando a gente pega a lua cheia na história, a gente vê vários mitos, contos, lendas, em que tudo acontece em uma noite de lua cheia, é a lua dos apaixonados, né, a lua de elemento água. Então, a gente tem essa lua cheia apagando. Se a lua cheia apaga, a gente tem um convite ao mundo interno profundo, um convite à consciência, né, um convite a olhar para si mesmo, olhar para os seus sonhos, o seu desejo, sua intenção, sua alma. Né? A lua também está relacionada ao passado. Então, o que você tem feito, vivido, decidido? Né? Como é que, há 6 meses atrás, quais decisões que você tomou que você está vivendo hoje como mandato, como consequência disso? Né? Tudo que você vive hoje são decisões que você tomou no passado. Então, eu sempre brinco com as minhas deusas do caminho que o presente é o passado manifesto. Então, hoje eu acordo e vou para a academia, porque a minha versão do passado tomou a decisão de treinar todos os dias. Né? Hoje eu estou num relacionamento, porque a minha versão do passado tomou essa decisão. Então, o eclipse lunar ele é um convite a refletir sobre essas decisões. Já o solar, ele está mais relacionado ao nosso mundo externo. Então, o que eu estou fazendo? Quais movimentos? Onde é que eu estou parada? Né? O que eu deveria estar organizando, vendo, agindo, olhando? Né? O meu futuro. Né? O sol está relacionado ao futuro. Né? Qual o movimento que eu estou fazendo para o mundo? Então, a cada 6 meses, a gente tem um convite cósmico para fazer esse balanço. Olhar o nosso mundo interno, olhar as nossas projeções no mundo externo. Né? O que eu quero para mim? Quais decisões que eu estou tomando no mundo externo? Eu quero muito ser promovida no trabalho, eu quero aumentar minha renda, eu quero uma estrutura melhor. E quais ações eu estou tomando? São congruentes? Eu estou me capacitando, eu comecei a especialização, eu estou com uma fonte de renda extra, eu estou estudando para um concurso, o que eu estou fazendo para esse desejo interno ser manifesto? Quais são os pontos de convergência que eu estou criando para essa realidade ancorar? Então, e a cada 6 meses o universo força a gente a ver. E aí o que acontece? Às vezes isso é um processo muito doloroso. Então, minha agenda lota nesse período, por isso que eu não consegui fazer a jornada. A gente tem muita catarse, muito choro, aí vem imunidade, vai para o chão, porque resistência, e aí relacionamentos acabam, porque você estava arrastando há muito tempo, e aí no eclipse não sustenta, né? Aquela demissão inesperada acontece, né? Então, assim, grandes movimentos são feitos em eclipses, é um campo muito forte, além de ser também muito forte para outros aspectos, porque é um portal, e como portal, ele tem luz e sombra. Então, assim, né, na minha filosofia, eu como sigo princípios herméticos, eu acredito que tudo tem 2 polaridades. Então, você vai encontrar também na internet muitos astrólogos, né, muitos terapeutas dizendo que eclipse é sombra, é treva, é ruim, e eu não acredito, eu crio com os eclipses, né, como vocês sabem, desde o começo de 2023,
quando eu fiz a minha jornada, amei, e passei a fazer com as deusas e lançar como um produto aqui na Estélio. Então, desde 2023 que eu crio a minha vida, todo o meu planejamento, estratégia, estrutura, intenções nos eclipses. Eu crio minha vida, minhas intenções, planos, eu planto nos eclipses. São potencializadores. Então, vocês vão encontrar a gente dizendo que são algo ruim? Vão. Até uma das minhas clientes postou, Aline, olha, o meu Astrolink mandou eu não fazer nenhuma manifestação do eclipse. E aí? Eu digo, filosofia. O que é verdadeiro para você? Tem gente que diz, use o lunar, não use o solar. Use o solar, não use o lunar, que o lunar é pior. Eu uso os dois. Mas com consciência de que nesses 15 dias portal aberto, então a gente tem maior tendência a conflitos, presença de entidades, né? Também é um portal que fica tênue entre os mundos, então a gente tem também um contato maior com parentes ancestrais que já não estão nessa dimensão, cuidado para não estar atraindo, né? Ah, mas é porque é minha mãe, mas tudo bem, honra, mas espera o portal fechar, vai fechar, depois você acende a vela, depois você, né, faz as suas orações, mas vamos tentar manter o máximo de proteção no seu campo durante esse movimento, certo? E aí, então, a gente tem a oportunidade de criar com eles. A gente teve, então, Virgem Áries no começo do ano, Virgem trazendo um foco aí para questões práticas no lunar, então, o eclipse de 14 de março, dia do meu aniversário, porque eu nasci depois de um portal de eclipses prematura, parto prematuro num portal de eclipses, também acontece muito. É um período em que a gente tem lua cheia em si, já é uma lua dos partos, né? E aí uma lua com eclipse num eixo, geralmente tem muito parto prematuro. Eu também nasci no eclipse, né, Gélia? Olha só. Ai, as bruxas tudo nascendo nos eclipses, a gente pega logo um portal para voltar. Então a gente também tem perdas nesse período, tá? Também é muito comum, infelizmente. Né? Tá até a minha gatinha, meu animal familiar, ela se foi num portal de eclipses. Bruxinha igual a mãe. Ela se foi. E a gente tem, então, esse convite do começo do ano para organizar e agir. Eu vou mandar esse texto para vocês. E agora a gente tem Peixes Virgem. Então, o eclipse de amanhã vai ser em Peixes. O que a gente tem? Ele envolve emoções profundas, intuição. É um período propício para revelações, encerramentos, em áreas ligadas à espiritualidade, sonhos. Então, o eclipse é sempre limpeza. O lunar, ele limpa muito. E o solar traz Virgem como a hora de definir metas, reorganizar a vida prática, decisões mais importantes serem tomadas. Então, a gente tem o lunar em Peixes, limpando tudo aquilo que você está querendo esconder no fundo, nas profundezas do lago, e o solar em Virgem organizando tudo para que você receba o novo, certo? O que isso representa na prática? Na prática, por exemplo, o que eu fiz ao longo desse mês? Eu organizei várias demandas minhas que estavam pendentes para receber os eclipses. Então, sabe aquela listinha? Daqui a pouco eu organizo, daqui a pouco eu limpo, daqui a pouco eu faço. Eu organizei tudo, eu trouxe a minha mudança de São Paulo, eu organizei toda a minha vida, né? Doei várias coisas, separei vários materiais, né? Organizei os meus estudos que estavam pendentes de cursos que eu tinha comprado, eu botei tudo em dia, né? Finalizei todos os cursos que estavam pendentes, né? Reestruturei todo o projeto da Stellium para receber esse ciclo de eclipses, porque eu sei que a Solar em Virgem vai trazer essa força, né? O que representa também? Representa olhar para você, né? Trazer novas decisões. É a sua saúde que está ruim? Vamos resolver isso? Né? É o seu relacionamento que você está enrolando? Ah, mas ninguém está feliz mesmo, o mundo é assim mesmo. Vamos olhar para isso? Então, esse é o momento, na prática, de você pegar esses 15 dias para mudar a sua vida dessa maneira. O que eu recomendo, que ao longo dessa semana eu trabalhei no caminho de todas as deusas, a gente trabalhou eclipse nos caminhos Stellium. Eu recomendo que você traga uma intenção clara durante esse processo. Então, ancora uma intenção nesse ciclo que vai trazer o processo de uma forma muito mais leve, certo? Então, qual é a intenção que você quer para os próximos 6 meses? Traz uma frase que simbolize tudo. E aí fica muito mais potente. Eu quero reorganizar a minha vida. Eu quero expansão de carreira. Eu quero um novo relacionamento. Eu quero sair do país. Eu quero um novo emprego. Eu quero a gravidez. Eu quero reencontrar pessoas que eu não vejo há anos. Qual a intenção? Traz uma intenção clara e sustenta ela nesses 15 dias como se você estivesse plantando uma semente. Tá certo? Para saber exatamente como esses eclipses vão afetar você, você pode entrar no Personare e entrar na calculadora do eclipse, e aí a calculadora vai dizer qual casa do seu mapa astral está sendo afetada, gratuito, tá?
no Personari, aí aqui no meu caso vai ser a casa 8, então ela já explica o que significa, nos próximos 6 meses, qual área da sua vida que vai, né, que vai ter mais impacto, qual a área da sua vida, que são as casas que o bicho vai pegar por causa desses eclipses. Então a calculadora ela vai dizer exatamente dentro do seu mapa. Ou você pode ir no Astrolink, para quem tem Astrolink, perguntar no Orbia, que é o assistente do Astrolink, como os eclipses vão afetar meu mapa. E aí ele diz também, né, o que vai acontecer, e no caso repete que é a casa 8 para mim, tá? Então, tanto no Personari quanto no Astrolink, que são os sites gratuitos de astrologia que eu dou referência, né, quando eu trabalho, eles dois também passam as informações de uma maneira bem clara. E pelos mapas que as meninas mandaram e pelas informações que eu acessei, tá bem coerente, eles fizeram realmente bem certinho, tá? Não use chat GPT para astrologia. Chat GPT não presta para astrologia, tá? Chat GPT, ele distorce. Eu já tentei produzir conteúdo com chat GPT e ele me mandou umas barbaridades. Então, não usem chat GPT para astrologia. Aline, eu botei meu mapa astral e o chat GPT disse que meu signo solar mudou, meu ascendente mudou, ele mudou o mapa inteiro. Então, ele jogou umas casas aleatórias nas meninas, explicou que a casa que estava sendo afetada pelo eclipse era a casa tal, isso significava e não tinha nada com nada. Então, não confie em ChatGPT, tá? Para astrologia. Esses sites, o Personário e o Astrolink, eu recomendo, porque, embora gratuitos, eles são muito coerentes. A Aline tem outro site, tem outra astróloga, ótimo, né? Shelly aqui é astróloga, eu trabalho com astrologia, então vocês também podem procurar para ter uma leitura mais específica, mais expansiva, certo? Mas não usem chat GPT. Eu postei ensinando a usar as calculadoras no Story essa semana e eu recebi um monte de mensagem das meninas botando no chat GPT e dando um nó. E eu ignoro o chat GPT. Leia só a calculadora. E aí, o que você faz? Veio dizendo que é a casa 8 no meu mapa. O que eu vou fazer? Peguei casa 8, li a orientação da casa 8 e volto no meu mapa astral para reler o que é a minha casa 8, quais os planetas que estão na minha casa 8, quais as influências da minha casa 8. Vou para o meu mapa do céu, vendo esses planetas de casa 8, como é que está o meu céu no momento. Será que algum planeta desse está em conjunção, em trígono com algum outro? O que está acontecendo? Então, quem quiser um nível mais profundo, a gente vai olhar as camadas para entender exatamente você, nesse momento, no meio do eclipse. Na visão da astrologia, tá? E aqui eu quero trazer umas perguntas de reflexão que eu vou mandar para vocês, que vocês podem fazer ao longo desses 15 dias. Né? Então, para o eclipse em peixes, para o eclipse lunar, perguntas que trabalhem emoções e subconsciente, que trabalhem intuição e todo o silêncio interno. Então, eu não vou ler todas as perguntas, porque eu quero mandar para vocês, mas eu quero que conste aqui, quem está assistindo pode anotar, dá pause agora, anota tudo. Então, vão ser, né, quais emoções eu tenho evitado, o que a minha tristeza está tentando me dizer, né, como a minha intuição costuma se manifestar. Eu tenho escutado a minha intuição, peixes da intuição, né, em que momentos da minha vida eu me traí por ignorar a minha sensibilidade, e às vezes isso pode ter um trauma, pode ter um choque, aí você não confia mais em você, né, o que eu preciso silenciar para ouvir o que é verdadeiro dentro de mim. É uma pessoa, é um parente, é família, é um medo interno, é um predador da psique, o que está acontecendo? Espiritualidade, inspiração também, né? O que me conecta ao sagrado, né? O que em mim precisa ser lembrado e não mais aprendido. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as deusas. As mulheres que chegam para mim, elas não são mulheres que estão na fase zero da jornada espiritual. Geralmente são mulheres que já estão caminhando. E aí elas estão querendo aprender mais, ao invés de lembrarem tudo que já aprenderam, né? E nós somos espíritos milenares. Eu falei com uma deusa esses dias que está comigo no caminho, eu disse, nós somos espíritos milenares, confie na sua intuição. E ela foi perguntar ao tarô, eu sou um espírito milenar? O tarô dela. Aí o tarô dela, é. Aí o tarô dela, sim. Aí ela voltou para mim, Aline, meu tarô disse que eu sou milenar mesmo. Nós somos almas antigas, meus amores. Ninguém tá se conectando a tudo isso por acaso, não, esbarrou. Esbarrei nisso tudo. Quem está aqui se conectando a essa rede, a essa frequência, né, essa egrégora de mulheres despertas que a gente vai formando, é porque está só lembrando. Então, o que em mim precisa ser lembrado? Só de se conectar com o tarô já diz muito. Eu disse isso mesmo a ela. Eu disse, meu amor, tarô é chamado de volta para casa. Tarô não é convite para o primeiro chá, não. Qual parte da minha alma ainda está à deriva e precisa ser chamada de volta? Que história já expirou, mas eu ainda me agarro por medo de recomeçar, e vamos trabalhar o desapego. O eclipse lunar, ele vai arrastar o apego. Quem eu preciso perdoar? O que em mim já está pronto para morrer?
Então, eu quero que vocês usem essas perguntas, inclusive vocês podem usar elas para ritualizar amanhã, tá? Então, né, na hora que tiver com o portal aberto, eu vou explicar um pouco mais sobre isso, vocês podem usar essas perguntas no momento de reflexão bem vulnerável, sabe? Escrever chorando, escrever rindo, escrever com a carga emocional bem alta e trazer toda a consciência sobre isso, certo? Eu vou deixar aqui também perguntas para o solar. Então, né, o solar já vai estar em virgem, então o que na minha vida está pedindo estrutura? Né, quais tarefas ou projetos eu tenho adiado por medo da responsabilidade? Porque se você botar a mão, cresce, aí você não quer que cresça, você tem medo? Né, o que precisa de um novo sistema ou de uma nova rotina para fluir melhor? Né, propósito, onde eu posso colocar a minha energia a serviço do que realmente importa? O que eu faço com amor, mas não reconheço como dom? Como posso alinhar meu trabalho ao propósito de alma? O que eu preciso simplificar para abrir espaço para o novo? Quais detalhes eu venho ignorando? Quais hábitos têm que ser ajustados? Qual ação diária poderia mudar tudo? O que eu posso começar hoje? Intenções práticas? Então, são várias perguntas que vocês podem, inclusive, repetir ao longo dos próximos 6 meses, tá? Toda essa consciência, todo esse movimento, essa gravação, vocês podem repetir ao longo dos 6 meses e se conectar em toda lua cheia ou em toda lua nova. Toda lua cheia, ela é um novo ancoramento, né, do eclipse. Sabe aqueles relógios de pêndulo bem bonitinhos? É como se toda lua cheia o pêndulo passa ali de novo, passa de novo. Então, ou seja, você tem um ciclo de repetição. Você pode fazer um voto amanhã, eu quero X. Toda lua cheia você acende uma vela e faz repete. Toda lua cheia você acende uma vela e repete. Eu quero, não sei, me dê um exemplo aí, gente. Eu quero organização financeira. Toda lua cheia eu digo, eu quero organizar minha financeiro, eu vou organizar meu financeiro, eu vou organizar meu financeiro, eu vou organizar minha vida. E aí você vai martelando aquilo dali até o próximo ciclo. Tem como não funcionar? Possível. Só barreira e bloqueio. Pode fazer até o próximo. Não tem problema. Mas eu quero que vocês lembrem que vocês podem renovar o ritual, né? Ao longo desse ano, na verdade, eu mandei várias vezes no grupo da jornada passada para as meninas repetirem a DNB, repetirem a meditação. Gente, lua cheia, repete a meditação, repete todas as aulas, repete todo o conteúdo, tá? E aí a gente traz, então, dentro de toda essa estrutura e filosofia, o grande poder da criação que os eclipses são. Se eu tenho um portal, o portal está aberto. Então, da mesma forma que tem coisa vindo, densa, também está aberto para a gente acessar a expansão. Então, você pode atravessar o portal dos eclipses para mudar completamente a sua vida. Daqui a 6 meses, você pode estar vivendo em outro lugar do mundo. Com outra rotina, outro tudo, outra imagem, outra cor de cabelo, outro relacionamento, outros amigos, falando outro idioma. Tipo, tem como você atualizar, né, desprogramar e atualizar a sua vida inteira em um portal de eclipses. Gente, eu conduzo as deusas nesse processo, tenho deusas, várias deusas saindo do Brasil esse ano. Vão mudar completamente de vida. Então, deusas que até estavam na jornada passada. O próximo eclipse do começo do ano que vem, ela já vai estar fora do Brasil. Então, a gente tem muitos sonhos sendo realizados como portais de criação dos eclipses. Então, ancore, acredite, né, intencione, o todo é mental. Você tem que acreditar, colocar e usar essa força ao seu favor. Porque pode observar, eu já falei até em alguns atendimentos uma vez, eu disse, meninas, olhem suas anotações passadas. Pode observar se não bateu em eclipse. Então, veja, eu nasci em eclipse, Shelley nasceu em eclipse, vai olhar quando você nasceu, se não estava eclipse no céu. Bota lá, qual eclipse de 1000? 3 pontinhos. A menina, tudo de todas as idades aqui, né? Não vou entregar a minha. Aí, de 1000. Qual eclipse? Ó, só 2 dicas que eu acho que facilita, tá? Primeiro, se você tem lua em oposição com o sol, tem eclipse, provavelmente, né? E em conjunção com nodos lunares, tá? Então, se você tem sol ou lua em conjunção com nodos lunares, nodo sul, nodo norte, tava em eclipse, tá? Tem que olhar. Ou em conjunção, sol e lua em conjunção com nodos lunares. Então, é um jeito fácil de você olhar no mapa se você já está em momentos que você nasceu que estava ocorrendo ou eclipse solar, ou eclipse lunar, ou a transição dos 15 dias aí, tá? Outra informação importante que a Aline colocou, que eu só queria enfatizar, que é esse negócio de usar chat GPT, tá?
para fazer mapa. Uma outra coisa que também às vezes acontece em sites, não sei se é o caso do Astrolink da Personare, mas muitas vezes acontece, é que quando a gente tem planetas em certas casas, ou até mesmo eclipses, que acontecem assim, no último grau do signo, ou próximo do próximo signo, ou da próxima casa, porque a gente, às vezes, acontece da gente ter 2 signos na mesma casa. Um que abre e um que se inicia, mas que não fecha, né? Às vezes, os mapas prontos, por exemplo, assim, ele fala, teu sol tá de casa 8. Mas, na realidade, se essa órbita desse Sol está muito próximo à cúspide da próxima casa, esse Sol ele está atuando não só de casa 8, por exemplo, quanto de casa 9 também, tá? Então, é isso que, às vezes, esses sites, eles colocam essas informações, está de casa 8, mas, às vezes, não é a sua casa 8. Então, é importante olhar a órbita, né, quanto que tá da órbita das cúspides, então isso às vezes fica um pouco mais complexo para pessoas leigas que olham para o mapa e não conseguem perceber, e no próprio mapa, até no próprio software que eu uso, que é o SolarFire, ele coloca na casa que literalmente está não considerando ali a força das cúspides, a força da órbita, para entender se esse planeta ou se se esse eclipse ele está realmente localizado na casa que está te falando, tá? Então, esse é só um adendo, reparem aí no mapa de vocês, se está muito próximo da próxima casa, o planeta ou o eixo do eclipse, pode ser que esteja também atuando na outra casa. Se tiverem dúvidas, podem me mandar também, que eu estou à disposição. Mas é só para finalizar isso, porque às vezes a gente acha que está numa casa e na realidade já está atuando numa outra casa. Aí pode ser que para você tenha um significado mais profundo do tipo, tá nessa casa aqui, mas eu tô sentindo que na verdade tá impactando outra área da minha vida. Então é porque de fato, se você tem os planetas ali ou a órbita próximo, pode ser que tá atuando em outra área de vida para você, tá? Perfeito, perfeito, Shelly, isso mesmo. Então, quando a gente vai para a parte astrológica, é muito específico, né? Cada caso é um caso, a gente tem aí esses mapas gratuitos, como eu sempre falo, né? Ah, eu vou tirar tarô online. É muito amplo, genérico, para você ter uma noção, né? Quando a gente vai olhar caso a caso, é que é muito mais específico, né? Até o próprio personagem tem um tarô do dia, que é bem fofinho. Às vezes eu olho uma cartinha, quando eu estou online, assim, eu digo, eu vou colocar um tarô do dia aqui no personagem. Mas, assim, não é uma coisa que dá realmente para você tomar uma decisão de vida, né? Então, a mesma coisa que o mapa astral. A gente dá para ter uma leitura ampla, mas só realmente trazendo uma abordagem de alguém que entende o mapa e que vai olhar com toda a atenção, tá? É tanto que entre os dois eu achei a calculadora do Astrolink melhor. Eu achei que o Orbia ele dá mais informações, ele explicou tudo mais direitinho. A calculadora do Personari é mais comercial. É mais, casa tal, melhore sua vida. Aí você, adorei a mensagem. Então é mais, é mais comercial, assim. É que também, assim, o que acontece? Às vezes, o site, ele usa certos recursos de pontos de entrada que às vezes são diferentes. Então, às vezes, por exemplo, assim, roda da fortuna para uma pessoa tá numa casa, para outra tá outra. Tem algumas diferenças ali em metodologias utilizadas que podem fazer essa variação, entendeu? Então, por isso que tem que tomar cuidado ali, porque muitas vezes já vi casos, né, de pessoa que falou assim, tá, mas no meu mapa astral lá tá falando que eu tô, sei lá, o meu ponto da fortuna tá em outra casa. Então, mas aí você tem que olhar tudo que ele tá falando, né? Se, por exemplo, ele tá usando astrologia védica ou tropical, se ele tá usando uma média para calcular principalmente Lilith, esses pontos de mapa que às vezes são mais complicadinhos, que tem né, que a gente chama de pontos que não são astros, mas que, né, então todas essas coisinhas ali tem que se olhar, por isso que pode haver diferença entre um lugar ou outro que você faça o seu mapa, tá bom?
E por falar em astrologia védica, ainda teremos em breve mais uma astróloga no grupo, né? Tati se pronuncia aí, temos deusas estudando astrologia védica, eu já quero aprender, já quero saber tudo. Eu achei maravilhosa a abordagem aí também. Por mais astrólogas. Júlia está estudando astrologia também, né, Júlia? Então a gente vai ter várias astrólogas aí no grupo. Tô amando, viu, meninas? Venham, vamos. Isso aí! Astrologia dominando o mundo. Gente, então, na parte astrológica, tranquilo até aqui. Astronômica, astrológica, todo mundo entendeu, né? A astrologia já viram que é simples, a gente tem o eclipse em peixes, eclipse em virgem, não precisa complicar. Se quiser aprofundar, aí vai olhar o seu mapa e pegar todos os detalhes, tá? Então, entender pelo menos o princípio do eclipse e o porquê que isso representa. A gente tem uma lua apagando no céu, a gente tem uma lua ficando vermelha, a gente tem um sol apagando depois, tá? Então, e isso vai reger pelos próximos 6 meses, tudo que você intencionar. Então, é um grande portal de plantio. E o que a gente pode fazer, então, para celebrar esse portal, Aline, para ritualizar no eclipse? E aí eu quero trazer aqui sugestões que vocês adotem para que faça sentido dentro da verdade espiritual de vocês, tá? Então, por exemplo, amanhã à noite, né, cria um clima, né, eu gosto de brincar, cria um clima, coloca uma vela, coloca um incenso, coloca o seu altar, coloca umas pedras, né, coloca um caderno, uma caneta bem bonita, né, coloca um papel para escrever, um espaço para você queimar papel, e aí você pode fazer um ritual de entrega, pode escrever uma carta para o universo, né, você vai rezar para as suas divindades, vai intencionar a proteção, vai trazer esse momento de escrever as perguntas que eu coloquei, ou fazer de outra maneira que faça sentido para você, né, trazer uma consagração, você pode consagrar objetos, né, para quem é da ritualística e do ocultismo pode consagrar objetos, para divindades, né, de matriz africana pode, né, trazer também uma renovação de volta do seu orixá, uma oferenda, um altar, pode consagrar cacau, pode fazer cacau sagrado, sim, Shelley, pode, né, ritualizar com seu cacau, o cacau vai abrir esse campo, né, então, assim, pode trazer um momento de reflexão, um momento de transe, uma meditação profunda, uma meditação guiada, né, para ajudar vocês nesse processo. Eu transformei isso ontem, né, ontem eu terminei de atender, fui preparar todo esse material, dormi mais meia hoje organizando tudo, e aí eu estou trazendo para vocês todas as jornadas anteriores abertas no YouTube. Então agora vocês estão com um acervo gigante de meditações, de desprogramações. Então, todas as desprogramações, meditações guiadas, inclusive meditação da lua vermelha, meditação da fonte vermelha, meditação do sol dourado, tá tudo agora no YouTube aberto, tá? Então, escolha uma meditação guiada pela sua intuição que se conecte a você e você pode ouvir amanhã, entrar nesse transe, né? Tem uma das meditações que é das sementes, para você fazer no solar, e plantar sementes para o próximo ciclo, né? Então, vocês podem trazer, né, vários rituais que façam sentido. Aline, tem algo que eu não posso fazer amanhã? Não. Então, né, veja o que é verdadeiro dentro da sua filosofia e tenha bom senso. Então, eu vou preparar um banho de ervas, aí eu vou colocar erva de limpeza, afrodisíaca, de dinheiro, que eu quero dinheiro também, tudo num pacote só, vou tomar um banho. Então, tenha bom senso, né? Mas ouça a sua intuição. Né? Qual é o chamado principal nesse momento? Quanto mais informação você trouxer, mais você vai ter que aguentá-la depois. Então, traga uma coisa só para ficar mais leve. Eu quero limpeza. Eu quero soltar velhos padrões. Eu quero crescer. Eu quero... Lembrando que portal de eclipse tem alto preço. Então, se você diz eu quero crescer, tudo que impede que você cresça vai ser cortado. Inclusive seu casamento, se for esse o objetivo. O que está impedindo você de crescer o relacionamento abusivo com seu atual marido querido, o casamento vai acabar. Eclipse é limpeza. Né? O que está impedindo você de crescer essa relação aí com seu chefe, essa sua acomodação, no instante você vai ser demitida, no instante você vai aprender a correr atrás, encontrar seu propósito, mudar a sua vida, e no próximo eclipse você está super bem, próspera e grata. Mas eclipses, eles são atalho. Então, não tragam tantas intenções para vocês depois não estarem com a vida de cabeça para baixo com tanta intensidade. Então, tragam uma intenção mais clara e pesquisem. Aí sim, você pode usar o chat GPT para dizer, nossa, eu quero atingir isso, que ritual você sugere, qual rezo você sugere, qual meditação, qual banho. Ir para o Google mesmo, pesquisar cores de vela, ou jogar no nosso grupo do Encontro à Lua e a gente ir conversando sobre isso, tá?
Na linha, estou pensando em usar vela colorida, estou pensando em usar vela preta, não tem problema, né? Tudo vai de quem você está cultuando. Ah, amanhã eu quero cultuar a Hecate, a deusa Hecate, vou usar vela preta, pode? Pode sim. Né? Tragam sempre um espaço de proteção antes de iniciar, chamem os seus guias espirituais, chamem a sua espiritualidade de luz, peçam que seja criada uma barreira, e então abram seu coração, energia e campo para o portal, certo? O que pode fazer também? Consagrar os seus oráculos, energizar suas pedras, trazer aquele bom e velho banho de lua cheia para os seus cristais, né? Então pode aproveitar para fazer água lunar, muita água lunar para quem gosta de utilizar água lunar nos banhos. Então pode deixar assim alguns baldes, bacias pegando a força da lua cheia para você usar nos banhos de ervas. Então pode utilizar sim para ancorar energias, tá? O que é importante, o que eu sempre trago? Consciência. A gente está com eclipse em peixes. Então, o que esse eclipse significa? Aline, eu vou conseguir ancorar uma energia de conquista, vitória sabe, vou avançar em cima de tudo? Não, gente, o eclipse é em peixes. Você vai ancorar tudo que foi energia de intuição, limpeza, mundo interno, bom senso, tá? Então, bom senso é a regra aqui. E também é muito bom fazer alquimias, então prepara os banhos dos próximos ciclos, já deixa os saquinhos de ervas prontos, já faz o seu floral para quem gosta, já faz, né, já faz os seus blends de óleos. Amanhã eu tô com meus vidrinhos de blend de óleo aqui, tudo pronto, separados, já higienizados, para eu só fazer os blends e fazer os rituais, né? E os blends maravilhosos, né, gente? Já para fazer os blends, para preparar tudo, vou fazer o meu banho de ervas, né? Quais ervas eu utilizo? Qual a intenção? Eu não quis trazer aqui para vocês um ritual pronto. Amanhã você vai pegar uma vela, você vai acender essa vela, escrever o seu nome da base para o topo, vai tomar um banho com tal erva, tal erva, tal erva. Dessa vez eu quero que vocês se conectem ao chamado e criem as suas próprias magias. E eu tô aqui, blends maravilhosos, obrigada, meu amor. E eu tô aqui para vocês, né, sentirem, né, essa intuição toda e tirarem dúvidas, tá? Então podem colocar dúvidas no grupo que vocês quiserem entender melhor, certo? Alguma dúvida até aqui? Então, né, agradeço aí, estouramos um pouquinho o horário, a intenção, mas eu acho que vocês agora estão com bastante informação. Hoje mesmo eu vou disponibilizar essa gravação e, né, espero que, né, a plataforma permita. Hoje mesmo eu vou disponibilizar essa gravação e aí vocês podem reassistir, tirar dúvidas, acessar trechos, tá certo? Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação para a gente ter o nosso momento de conversa, certo? Obrigada.